Meus irmãos queridos, do fundo do nosso coração, nosso abraço fraterno, sejamos todos acolhidos na sede física da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós temos uma introdução que guarda relação dentro do contexto da proposição, que será conduzida pelo nosso André Luiz Sandri hoje, né? Mais uma vez, para nossa alegria, o André está entre nós, nos conduzindo na reflexão que vai enfocar a vontade. Como subtítulo, Querer é Poder. Nós faremos a prece, a lição, e o André vai nos conduzir, então, na reflexão. Senhor da vida, que nos seja permitido, a partir de agora, nos esforçarmos sobremaneira para ampliar os nossos níveis conscienciais, já que estamos em uma sociedade espírita, num ambiente favorável, para que possamos assimilar realmente conceitos profundos direcionados ao espírito imortal e à sua longa caminhada na direção da plenitude. Não temos dúvida que, se assim o fizermos, absorveremos esses conceitos fundamentais que nos propiciarão, com a certeza absoluta, fazer escolhas mais favoráveis. Por esta razão, Senhor, através da vossa infinita bondade, da vossa magnânima tolerância, vossa compaixão, vosso amor imenso por todos nós, solicitamos do fundo do nosso coração que a nossa vontade seja potencializada, para que possamos realmente, a partir de agora, lograrmos êxito na nossa empreitada evolutiva. Inspira, através dos vossos mensageiros celestes, o nosso expositor, para que a mensagem trazida para ele guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Vinha de luz, obra do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, lição 91, migalha e multidão. O benfeitor analisa Mateus 14:19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comenta o benfeitor esse versículo do Evangelho. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem.
Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Portanto, meus queridos, uma profunda lição direcionada à boa vontade e que o nosso André Luiz, na sua montagem, no seu texto, no seu carinho, na sua dedicação, vai ampliar ainda mais os nossos conceitos nesta tarde. Portanto, nós estamos honrados em ouvi-lo mais uma vez. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria, sempre, retornarmos à querida Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz. Como já foi adiantado pelo nosso Vanim, hoje a nossa conversa será em torno da temática da vontade. Querer é poder. A vontade, que é uma das potências da alma. A vontade é algo tão poderoso, tão importante, que se nós a elevarmos ao grau máximo, se pensarmos em Deus, que é a perfeição absoluta, infinito em todos os atributos, nós constataremos que tudo é criado e mantido segundo a sua vontade. Na questão de número 38 de O Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aos espíritos venerandos, como criou Deus o universo. E eles nos dizem a seguinte resposta: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Os universos, os mundos, a obra da criação, tudo é criado e mantido segundo a vontade de Deus. Essa vontade soberana, essa vontade onipotente, que tudo pode. E a nós, as criaturas, nos cabe acatarmos, aceitarmos, nos submetermos à sua vontade, às suas leis, porque isso é o mais certo, é o melhor. Aliás, a nossa felicidade depende da compreensão, do entendimento e da prática e da vivência dessas leis, ou por outra, da sua vontade. Tão importante é isto que Jesus evidencia a vontade soberana de Deus e a necessidade de nós nos submetermos a ela na oração do Pai Nosso, quando Ele nos diz: seja feita a vossa vontade. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele aborda este assunto das potências da alma, mais especificamente quando ele fala da vontade, nos diz neste livro que a vontade divina é o supremo motor da vida universal. Pela vontade criadora dos grandes espíritos e, acima de tudo, do Espírito Divino, uma vida repleta de maravilhas desenvolve-se e se estende, de degrau em degrau até o infinito, nas profundezas do céu, vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Então, se nós descermos nessa hierarquia do Criador para as criaturas,
daquele que é a perfeição absoluta para nós, que somos a perfeição relativa, nós constataremos a presença e a importância da vontade, como esse fator determinante na criação. Se Deus, então, que é a perfeição absoluta, o Criador, tudo cria e mantém segundo a sua vontade, como a vontade funciona, então, em nós? Qual o seu funcionamento, a sua dinâmica? Como ela acontece em nós, as criaturas, aqueles que atingiremos uma perfeição relativa se comparado ao Criador? Nós iremos aqui nos utilizar de uma analogia, de uma comparação proposta pelo Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre a vontade, e nos convida a nós fazermos, então, um exercício de nós imaginarmos, de nós compararmos a mente humana a um grande escritório, subdividido, então, em setores, em departamentos, em seções. Então, imaginemos nós um grande escritório, seria a mente humana, e esse escritório, então, subdividido em setores, em seções ou em departamentos. Aí está, então, a mente humana na sua complexidade. Nos diz, então, o benfeitor Emmanuel, aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Aí temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros departamentos ainda que definem os investimentos da alma. Então, nossa mente humana como sendo esse grande escritório subdividido em todos esses departamentos, esses setores. Nos diz então Emmanuel, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, a vontade, naquela analogia da mente humana como sendo esse escritório dividido em departamentos, é o gabinete. A vontade tem essa função de governar, de gerenciar, de direcionar, de controlar. É a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência, é o fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Então, por essa analogia, por essas comparações, nós podemos ter uma dimensão, então, mais exata desta potência da alma e da sua importância em nossas vidas. A vontade que nós utilizamos a todo instante, a todo momento, sem nos apercebermos do quanto nós utilizamos essa potência da alma e da sua importância em nossas vidas. Para nós termos uma ideia da importância da vontade, de como nós a utilizamos, muitas vezes sem nós nos apercebermos disso, nós vamos comentar rapidamente sobre a vontade, juntamente com o pensamento, nesta ação que todos nós, os espíritos, fazemos na manipulação dos fluidos. Então, nós iremos aqui nos utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, quando Allan Kardec trata
do assunto da prece, mais especificamente sobre a maneira de como acontece a transmissão do pensamento. Como é que nós transmitimos o pensamento? Como isso acontece? Antes de nós adentrarmos, então, este assunto, o codificador nos lembra uma consideração importante que nós temos que fazer. Que da mesma maneira que todos nós nos encontramos aqui no planeta Terra, dentro da atmosfera, da mesma maneira que todos nós nos encontramos aqui dentro da atmosfera, todos os espíritos encarnados, desencarnados, todos os mundos, tudo o que existe se encontra imerso no fluido universal. Tudo que existe está saturado do fluido universal. E esta consideração inicial é importante para nós compreendermos como é possível, então, esse mecanismo acontecer da transmissão do pensamento. E aí também a questão da prece, porque a prece é quando nós realmente pensamos em alguém, que nós fazemos, então, a prece, como acontece a transmissão do pensamento e que nós nos ligamos àquele por quem nós oramos. Então, nos diz Allan Kardec que este fluido que nós nos encontramos submersos, o fluido universal, ele recebe da vontade uma impulsão. Então, através da nossa vontade, nós damos uma impulsão neste fluido. Ele, o fluido, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Então, da mesma maneira que nós falamos e o ar, ele transporta o som, ele é o veículo do som, de maneira semelhante, o fluido, ele é o veículo do pensamento. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então vejamos que interessante, através do nosso pensamento, da nossa vontade, nós estabelecemos essa ligação. É assim que nós podemos, através da prece, irradiar em favor dos nossos semelhantes, estabelecer essa ligação fluídica. O fluido é esse veículo do pensamento e a força, a corrente, a energia da corrente, ela guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então, a nossa vontade é que dá esse impulso ao fluido. Quanto mais potência nós tivermos nesta vontade, quanto mais forte, mais desenvolvida for essa vontade, nós conseguimos ter mais força nesta ligação fluídica, dar uma impulsão maior aos fluidos. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Nos fala Allan Kardec na obra Gênese, quando ele trata do assunto da ação dos espíritos sobre os fluidos. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam,
organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, a todo momento, estejamos encarnados ou não, porque isso se dá através da mente, nós estamos manipulando esses fluidos, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Estamos emitindo e estamos recebendo, estamos captando, através do nosso pensamento, através da nossa vontade, sem nós nos apercebermos que nós fazemos isso muitas vezes a todo instante. Mas também gostaríamos de dizer aqui da vontade relacionada à questão da fé. A vontade ainda na questão da manipulação dos fluidos, a vontade e a fé como mecanismos, instrumentos que nós temos, muitas vezes até para proporcionar e fazer curas. Allan Kardec, quando estuda o assunto da fé, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, irá nos falar sobre o poder da fé. Ele nos diz assim, que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O magnetismo que Allan Kardec nos diz, na conclusão do Livro dos Espíritos, que vai muito além daquilo que muitas vezes nós apenas pensamos com relação aos ímãs. Ele coloca logo no início da conclusão do Livro dos Espíritos que quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia de água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O magnetismo. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, que é aquilo que nós comentamos agora há pouco. Através do nosso pensamento, nós manipulamos os fluidos e, através da nossa vontade, nós damos esta impulsão a eles. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, aqui é importante porque ele fala pela sua vontade dirigida para o bem, conforme nós escutamos na leitura introdutória, aquela migalha que nós temos dentro de nós, quando direcionada para o bem, é potencializada pelo amparo espiritual que nós recebemos. Então, quando nós temos esta vontade firme, verdadeira, dirigida para o bem, então, esse poder fluídico, juntando a ele esta fé, e o que é a fé senão a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação? Então, quando nós juntamos a esse poder fluídico, esta fé ardente, só pela força da vontade dirigida para o bem, podem se operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé.
Ainda dentro do capítulo 19, que trata da fé, agora dando um enfoque na fé como uma alavanca do progresso. A fé como sendo essa potência da alma que Deus nos dotou a fim de que nós pudéssemos progredir. Então nos fala um espírito protetor, nas instruções dos espíritos, que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então é através da nossa vontade que nós faremos todas essas potencialidades, essas faculdades que estão em nós, em germe, a princípio em estado latente, que nós faremos com que elas desabrochem e com que elas cresçam. Então a vontade como esta alavanca de progresso. Na questão 844 de O Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec aos espíritos venerandos: do livre arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E eles respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então existe liberdade desde que haja vontade. E se nas primeiras fases da vida a nossa liberdade é quase nula, significa dizer também que na infância espiritual nós somos ainda muito carentes de vontade própria. Praticamente somos reféns dos nossos instintos e aplicamos essa vontade carente apenas na satisfação daquilo que é realmente necessário. Mas na medida que nós progredimos, então desenvolvemos a nossa vontade. Na medida que nós desenvolvemos nossa vontade, ela, como sendo essa potência da alma, é uma alavanca do nosso progresso. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos dá uma ideia desta questão do nosso progresso, da nossa evolução, do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, das nossas faculdades e da nossa própria vontade. Ele nos diz assim: desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, porém, perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e para tudo conhecerem com o tempo. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis para evoluirmos, para tudo sabermos, conhecermos através do espaço e do tempo. Muito bem. A princípio, eles se encontram numa espécie de infância, carentes de vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Somos nós, então, nessa fase da infância espiritual. À medida que o espírito se distancia do ponto de partida, desenvolvem-se-lhe as ideias, como na criança, e com as ideias o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para seu adiantamento,
o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Então, na medida que a nossa inteligência se desenvolve, na medida que nós conseguimos compreender o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, desde então nós podemos escolher. Daí os Espíritos nos dizerem que o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, dessa capacidade de escolha, de tomarmos decisões, acompanha o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, na medida que nós compreendemos o que é o certo e o que é errado, podemos escolher, podemos exercer essa faculdade, essa potência do Espírito, podemos exercer a nossa vontade. E aí Allan Kardec conclui: o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor, ele avança na razão da sua maior ou menor atividade ou da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe falecem. Então, na medida que nós compreendemos o que é o certo e o que é errado, na medida que nós compreendemos que o nosso sofrimento, que os nossos sofrimentos, que a nossa infelicidade são decorrentes das nossas imperfeições, a partir desta compreensão nós começamos a usar do nosso livre-arbítrio, fazermos escolhas, tomarmos decisões, desenvolvermos a nossa vontade a fim de adquirirmos as qualidades que nos faltam. Daí o Espírito Emmanuel nos dizer de que a divina providência concedeu à vontade, por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras, melhor dizendo, do instinto. Então, faz parte do nosso processo de evolução. Mas nós gostaríamos de trazer ainda duas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 845, pergunta o codificador, se não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. Eu trago comigo aquelas predisposições instintivas, as minhas tendências más, as minhas imperfeições, os meus vícios, porque isso é do Espírito e nós, ao encarnarmos, trazemos isso conosco. E se isso não constitui, então, um obstáculo ao desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Os Espíritos nos dizem assim: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, segundo as nossas tendências instintivas, sejam para o bem, seja para o mal, nós sempre teremos junto de nós aqueles espíritos que sintonizam, que simpatizam, que afinizam conosco a nos secundar nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque isso é uma lei natural, uma lei da sintonia. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, nesse aspecto moral, nós somos sempre senhor de nós mesmos, se nós tivermos firme vontade. E na questão 909, pergunta também Allan Kardec, se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, que essa pergunta vem de encontro à pergunta anterior. E os Espíritos dizem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o nosso progresso, a nossa evolução, sobretudo no aspecto moral, depende da nossa vontade.
depende dos nossos esforços. Ainda nesse sentido, para argumentarmos um pouco mais da importância da vontade, nesse processo de nós adquirirmos hábitos salutares, de nós lutarmos contra os nossos vícios, as nossas más inclinações, as nossas tendências más, nós recortamos um pedaço da resposta da questão 254 do livro Consolador, quando perguntaram ao Espírito Emmanuel que é a paciência e como adquiri-la. E nós entendemos que esta resposta do Espírito Emmanuel, apesar de ser direcionada para a questão da paciência, serve para todas as outras virtudes. Como então nós devemos fazer para adquirirmos as virtudes, para adquirirmos hábitos saudáveis e para nós lutarmos contra os nossos vícios, contra as nossas imperfeições? E da metade da resposta para frente, ele irá nos dizer assim: faz-se mister educar a vontade. É possível nós educarmos a vontade? A benfeitora Joana de Ângeles nos diz de que a vontade pode e deve ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se autorrealização, para conseguir a conquista de recursos de várias naturezas, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza e dos ideais de engrandecimento humano. Então, nós temos que educar a nossa vontade através desses exercícios mentais, através da geração de interesse. Temos que educar a nossa vontade. Por que nós temos que educar a nossa vontade? Nós temos que educar a vontade para nós curarmos enfermidades psíquicas seculares. Essas enfermidades que nós trazemos como uma herança, um atavismo de muitas existências, que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então é possível que em muitas existências anteriores nós não tivemos essa vontade firme, tivemos essa postura de indiferença e nós realmente sempre nos queixamos das coisas externas quando o mal ele reside unicamente dentro de nós e é nós, através da nossa vontade, que temos que trabalhar aquilo que é nosso. Muito bem, a vontade ela é importante, por quê? Porque a vontade, lembrando daquela analogia feita pelo Espírito Emmanuel, a vontade como sendo o gabinete que gerencia todos os setores da ação mental, o desejo, a imaginação, a inteligência, a memória. Então, a vontade sendo esse gabinete, essa gerência, ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que ela administra. E aí nós entramos num outro elemento importante nesse processo da aquisição dos bons hábitos, que é a disciplina. Então, educando a nossa vontade, elevando o nosso padrão de vontade, ela vai submeter aos elementos que ela administra o jugo da disciplina. Então, o benfeitor Emmanuel nos diz assim: para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular, o ditado popular, considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção
E assim o Espírito Emmanuel conclui a resposta da questão 254. Então, através da vontade, essa vontade irá impor o jugo da disciplina, e através da disciplina, nós iremos conter esses impulsos que provêm do nosso âmago, que são nossos. A disciplina, ela antecede, ela vem antes da espontaneidade. Então, esses impulsos espontâneos começarão a ser contidos através da disciplina, e assim nós teremos condições de desconstruir esses hábitos nocivos que nós construímos ao longo de muitas existências, destruir esses hábitos nocivos para nós edificarmos, para nós construirmos hábitos saudáveis, e assim nós vamos evoluindo. Nós gostaríamos, já caminhando para as nossas considerações finais, fazermos a leitura de um trecho da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que nós achamos muito significativo quando ele trata da vontade, porque Leon Denis ele consegue, buscando esses conceitos trazidos pela doutrina espírita, tão importantes, essas verdades eternas, mas ele consegue trazer o perfume de uma linguagem poética e simples, de fácil acesso, fazendo com que nós possamos ter uma compreensão ainda mais dilatada dessas grandes verdades trazidas pelos Espíritos. Então, quando ele fala sobre o assunto da vontade, ele inicia o texto dizendo assim: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres? A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer. E, fazendo uso delas com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo que me acorrenta às coisas grosseiras, para levantar o voo para os mundos felizes. Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro: a compreensão da lei de vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei com o auxílio de minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmo. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor
mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos brandam, levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, o encaminhar para as novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga a Deus a todos os seus filhos. A vós todos que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo basta que o queira com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. E, finalmente, dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Então, essas seriam as nossas considerações acerca desta potência da alma, a vontade. Querer é poder.